Muito bom, nos enche o coração de alegria ver essa turminha aí da casa que nós fazíamos parte. Sejam bem-vindos à casa aí de vocês. Vamos chamar nossa irmã Jacque para fazer uma leitura de harmonização do ambiente. Boa noite a todos. Boa noite. Então, do Ideal Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos. O item 41. Antes, porém. Você pede melhores da saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede um favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivia a preocupação de outra pessoa em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsediado que sofre sem os recursos de que você já dispõe. Você pede perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na retaguarda. Você pede a assistência dos bons espíritos. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom, ajudando aos outros. Toda solicitação assemelha-se de algum modo à ordem de pagamento, que para ser atendida reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. André Luiz. Bem isso, né? Verdade, com as imperfeições alheias, né? Como é difícil, como a gente tem que aprender. Cida, faz a prece de abertura para nós. Senhor, novamente temos a oportunidade de agradecer por estarmos aqui. Nossos passos foram guiados para mais um dia de troca de energias, de aprendizado, de amor. E que essa energia possa envolver a todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que não puderam vir. E, sobretudo, Jesus, aqueles que não podemos enxergar, mas que estão nos acompanhando ou que entraram nesse ambiente conosco. Pedimos também para os nossos amigos espirituais, aqueles que nos protegem, nos orientam, nos guiam e estão conosco no decorrer dessa vida. Que o Senhor ampare a nossa palestrante e a nossa noite. Assim seja. Giovana, a casa é sua. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite a essas queridas amigas que sempre me convidam a vir aqui. É sempre muito gratificante. Bem, meus irmãos, Natal, né? Estamos chegando mais uma vez a esse período do ano, né? Onde nos confraternizamos, nos juntamos aos nossos, né, aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles que nós gostamos e queremos bem. Período de nos confraternizar com aqueles que nós amamos. Momento onde a gente partilha, né, pelo menos
seria o ideal a gente fazer essa partilha com todos os nossos irmãos. Momentos onde nós ficamos mais fraternos, solidários, digamos que até mais humanos, né? A espiritualidade nos diz mesmo que nesse período do ano é o período onde eles têm mais facilidade para trabalhar com as nossas energias. Por quê? Porque a gente está mais esperançosos, né? A gente está acreditando mais, a gente está vibrando coisas boas. A atmosfera em volta da Terra muda, fica melhor, fica mais iluminada. E aí onde nós colaboramos, né, com esses nossos irmãos de luz para com o trabalho deles. Porém, entretanto, né, eles também nos falam que nós ainda estamos muito materialistas, né? A gente ainda dá muito o foco para o material. E aí, nessa época do ano, né, o Natal, a gente deixa isso aflorar também, a gente deixa isso muito evidente, né? Porque daí, o que a gente começa a focar? Né? Tudo bem que a gente, né, pense no presente, ao nosso próximo, àquele que nós gostamos. Afinal de contas, é uma demonstração de carinho, mas que não seja só isso. Que a gente não ponha o foco só em presente, na roupa que eu vou vestir, no enfeite, na decoração, na árvore de Natal, porque a gente sabe, nós espíritas e cristãos, no geral, a gente sabe o que significa no Natal, o que a gente está comemorando no Natal. Né? E aí a gente se pergunta, o Natal é isso? É o presente? Né? O que é esse Natal? E aí, a gente pesquisando, né, a gente vai ver, a palavra Natal significa natividade, nascimento, aniversário. Então, assim como nós comemoramos o nosso aniversário, o aniversário dos nossos familiares, este é o período em que os cristãos são convidados a comemorar o aniversário de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, a gente comemorar o verdadeiro aniversariante, né? Este que reencarnou neste planeta para deixar todos os seus ensinamentos, né? E reencarnou de uma maneira humilde, pobre em material, porém de uma envergadura moral deslumbrante, altíssima, né? O ser mais iluminado que passou aqui por este nosso planeta, né? E aí, então, voltando lá ao materialismo, nosso materialismo nessa época, né? Como a gente foca demais nisso, às vezes a gente acaba esquecendo o aniversariante, né? Vai deixando um pouco de lado. E nessa época do ano, a gente é convidado muito à nossa reflexão, né? A refletir sobre os nossos comportamentos, a nossa conduta, porque junto ao Natal vem o final do ano, né? O colega que estava me perguntando, então é Natal e o que você fez, né? É o período, realmente, é isso, a gente refletir, né? Aproveitar junto com o Natal, a gente refletir o que realmente eu fiz desse ano para que eu me prepare para melhorar no próximo ano, né? Então, que a gente não fique no Natal pensando somente no evento, né? A gente não fique focando na ceia, nos presentes, na festa, né? E que a gente faça essa reflexão sobre o verdadeiro Natal. O que o Natal significa para mim? E sair um pouco dessa energia consumista que a gente vê também, né? Essa força do comércio, né? Nos forçando a não ser somente consumidor, e sim consumistas, que aí é quando a gente
exagera, né? Não passa dos limites, né? Se a gente pensar assim, a palavra Natal, quando a gente pensa Natal, o que vem primeiramente na mente da gente? Será que é Jesus, o nascimento de Jesus? Ou será que vem Papai Noel, árvore de Natal, o brilho das luzes? O que vem na nossa mente? O primeiro pensamento. Bom, Papai Noel, né? Uns dizem que foi, também não tem nenhuma criança aqui para não deixar triste. Papai Noel, primeiramente, dizem que ele foi criado pela Coca-Cola. Por isso a cor da roupa vermelha e branca, né? Totalmente comercial. Outros dizem que ele realmente existiu lá no Polo Norte, um senhor de idade, né, que fazia lá os seus trabalhos manuais, os seus brinquedinhos de artesanato e distribuía para as crianças carentes, né? Então, a gente não tem a certeza disso, mas, enfim, a figura desse bom velhinho que entrega os presentes também nos gera um bom sentimento, né? É uma coisa boa, mas que a gente saiba também distinguir que a festa, a comemoração, não é para ele, né? Que a gente tenha isso bem em mente. Então, se Natal é essa época de comemoração, é o período de festas, de reunião, o que é importante no Natal? Qual é a parte mais importante do Natal? É essa confraternização. É o momento em que nós estamos com os nossos familiares, os nossos amores, né? É o momento em que a gente recebe aquele parente que vem lá de longe, às vezes para ficar aqui com a gente, para dividir esse momento gostoso. Natal é isso, essa é a parte mais importante, né? Ah, mas a gente sabe que às vezes em algumas famílias tem aquele parente que não combina muito com o meu jeito, comportamento, momento de perdão, né? Momento para a gente perdoar, para que a gente comece 2026 nos sentindo mais leve e aproveitando também para colocar um dos mais importantes ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Ele veio aqui para deixar os seus ensinamentos como exemplos para nós. Esse é um deles, o perdão. E o Natal é uma data bem propícia para isso e que nos convida para essas atitudes, né? Perdão, reconciliação, de ficarmos mais fraternos, né? E começar o ano bem, como eu falei, né? Então, tá, mas aí, Giovana, o fato de eu dar presente ao meu próximo é errado, né? Não, de jeito nenhum. Mas que tal a gente ir além do material, né? Aquele nosso filho que a gente tenta suprir, às vezes, a nossa ausência, a nossa falta de atenção com brinquedos e eletrônicos, né? Que tal a gente ficar mais presentes na vida das crianças, dos nossos filhos, dando a verdadeira atenção? Aquele idoso, né, que a gente tem em casa, às vezes a nossa mãe, o nosso pai, os avós, que tal dar mais carinho, dar mais atenção àquele ser, aquele nosso familiar que às vezes está tão carente? Isso é um verdadeiro presente, né? Garanto que vai ser um presente muito bem mais lindo, muito bem mais aceito, né? Então, dar presente não é errado, não. Também é interessante, mas que não seja somente isso, né? Que a gente dê também o nosso sentimento, que a gente tem de bom dentro do nosso coração. Sermos presentes na vida das pessoas, né? Então, o problema é quando a gente bota demais o foco no material, nos nossos exageros, né? Quando a gente passa
dos limites, entrando nesse clima de consumismo exagerado, né? Às vezes a gente perde horas no trânsito para se chegar no supermercado, para fazer aquela nossa ceia farta, que também não está errado, estamos comemorando. Porém, que a gente lembre que há muitas famílias que não vão poder comemorar, né, o Natal com essa mesa cheia, né? Então, que tal a gente pegar, se reunir com os vizinhos, com alguns amigos, cada um dá um quilinho, né, de algum produto, montar uma cesta básica e pelo menos nesta noite do ano a gente fazer uma família, né, feliz, que tem uma mesa digna para esta noite, ou doar para alguma entidade, né, que aceite essas doações de alimento. Isso é o verdadeiro sentido do Natal, né? E aí a gente está trabalhando o quê? A nossa espiritualidade, colocando os ensinamentos de Jesus, a caridade, o perdão, em prática. A gente está trabalhando a nossa espiritualidade, né? Na visão espírita, o Natal é visto como uma oportunidade de refletir os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus é a parte central da doutrina espírita, né? E aí o nascimento de Jesus representa a chegada desse espírito altamente evoluído no nosso planeta. Época de perdão, mensagens de amor, de carinho e caridade. O Natal é o convite para a empatia, a solidariedade, promovendo a paz e a harmonia entre todos os seres. Reflexão espírita do Natal enfatiza que o verdadeiro sentido do Natal não está ligado ao número ou ao preço dos presentes, mas sim à confraternização, à celebração da vida. O consumismo, que se tornou uma preocupação excessiva, deve ser superado, e a alegria do Natal deve ser buscada com atividades que promovam a paz e a saúde do corpo e do espírito. Devemos ter o nascimento do Cristo no coração de cada um de nós. Que esse renascimento no nosso coração não seja só nesse dia, e sim a todos os dias. A cada dia que a gente acordar, a gente sinta essa chama, essa luz de Jesus no nosso coração. Esse é o verdadeiro renascimento, né? Disposição para recomeçar quantas vezes forem necessárias, a cada vez mais assertivamente, para que a experiência tenha valido a pena. Cada vez mais a gente vai acertar. A partir do momento que, se a gente se disponibiliza ao bem, se disponibiliza a se conectar com os espíritos elevados, com os espíritos de luz, mais a gente vai acertar, né? A partir do momento em que eu não, daqui para frente eu quero mudar, eu quero fazer parte do bem, eu quero ser cada vez mais do bem. A gente tem muitos espíritos ao nosso lado nos ajudando a fazer esse caminho, o caminho do bem. Sentir a presença do Cristo na intimidade, reconhecendo que somos deuses e podemos muito, se nos alinharmos com os propósitos superiores das leis divinas por meio de atitudes e comportamentos, né? É através dos nossos comportamentos para com o nosso próximo que nós vamos evoluir. Não é eu me isolando, eu ficando só, tentando cada vez mais ficar sozinha, orando. Orar é muito bom, mas a gente tem que colocar isso em prática. E para eu colocar em prática, eu preciso do meu próximo. Eu preciso estar próxima dos meus irmãos.
Devemos lembrar principalmente da necessidade de sempre seguir e aplicar os seus mais profundos ensinamentos, que formam um verdadeiro código moral: perdoar, ser indulgente, tolerante, humilde, reconciliar com os nossos desafetos. Essa é a data propícia para a gente fazer a reconciliação com aqueles onde durante o ano, o decorrer do ano, ficaram as rusgas, ficaram os momentos ali que foram mal entendidos. Esse é o melhor período para se fazer isso e colocar em prática o perdão, como eu já falei. Praticar a caridade constantemente, nas suas mais variadas formas. Caridade essa que Jesus sempre praticou durante a sua curta e marcante existência entre nós. Esses comportamentos, meus irmãos, deveríamos ter como prática sempre, não somente no Natal, mas que, ao menos no Natal, sejamos um pouco melhores e que assim sejamos luz, seguindo os exemplos de Jesus, a cada dia de nossas vidas. Meus irmãos, que Jesus renasça nos nossos corações todos os dias de 2026. Muita paz, muito obrigada. Muito obrigada a nós. Olha o convite que ela nos traz, né? Que sejamos nós o presente, sendo presente. Que a gente possa nesse Natal, mas não só nesse mês, né? Que a gente nos 12 meses do outro ano, a gente venha cada mês tentando nos melhorar, perdoando, amando mais, aproximando quem está longe. É difícil, é muito difícil. Mas se a gente começar, com certeza a gente vai chegar lá. Convido o coral à casa de vocês.